O dólar opera em baixa, isso porque o presidente do Banco Central dos Estados Unidos disse que chegou a hora de cortar os juros. Jerome Powell, presidente do Federal Reserve, disse que é hora de ajustar a política monetária. Os investidores interpretam a fala como sinal de que o Banco Central americano vai começar um corte de juros e já em setembro, cenário que gera otimismo e faz o dólar operar em baixa. O Ibovespa, o principal índice de ações da Bolsa, opera em alta de novo. Para entender melhor, a gente faz conexão com o economista e professor da Faculdade do Comércio, Rodrigo Simões. Boa tarde, Rodrigo. Seja sempre bem-vindo ao Conexão Record News. Primeiro, para a gente entender essa fala do presidente do Banco Central americano, o que está acontecendo lá nos Estados Unidos, hein? Boa tarde mais uma vez. Muito bem, boa tarde, Kelly, boa tarde a toda a audiência do Conexão Record. Bom, você vê, né, os Estados Unidos hoje passa por um momento de controle ali, de inflação mesmo, e já com expectativa, como você bem mencionou, de um possível corte, tá, de juros na taxa de juros americana para a próxima reunião em setembro, tá? Então, assim, é possível que na próxima reunião o Fed venha cortar numa casa próximo de 0,25, tá? Acho que mais do que isso, ele vai mostrar ele vai dar uma ansiedade maior ao mercado, tá? Por quê? Porque a inflação nos últimos 12 meses já está ali nos Estados Unidos em 3,20%, sendo que a meta lá é 2%. Hoje o juros está em 5,25, entre 5,50, tem essa banda, né? Então acredita-se, né, e o mercado já espera que o ideal seria um corte de 0,25. O mercado de trabalho nos Estados Unidos segue ainda aquecido, tá? Em pleno emprego, uma taxa muito baixa de desemprego, hoje próximo de 4,30%, tá? De toda a força de trabalho. Então, assim, é uma economia que ainda está aquecida, mas que o Fed vai procurar fazer com que esse corte ele seja de uma forma em que ele consiga controlar a inflação e também não prejudicar outros indicadores e desestabilizar a economia americana. Tá? Rodrigo, agora fui checar aqui, o dólar ainda está girando em torno de 5,50 aqui no Brasil, né? Então, seja uma queda aí de 1,57. Mas no ano, o dólar teve uma alta de 15,19%. Então, como é que essa mudança, possível mudança do Banco Central americano, essa fala de hoje do presidente do banco, impacta aqui para a gente, na nossa economia? Não, muito bem. Você vê, né? O dólar foi uma excelente opção de investimento esse ano, tá? Para as pessoas, né? Para as empresas poderem se proteger as suas dívidas também. Então, não é só a pessoa física, mas também as empresas utilizam ali a moeda para proteger muitas vezes as suas dívidas. E até mesmo a questão de importações de produtos, enfim. E o dólar é o seguinte: quando a taxa de juros nos Estados Unidos, tá? Ela sobe, o dólar aqui encarece. Por quê? Porque os investidores no mundo inteiro procuram um lugar, tá, de mais confiança para aportar seus investimentos. E os Estados Unidos é um portfólio, né, é um destino de confiança para investimento. Então, quando aumenta-se a taxa de juros nos Estados Unidos, os investidores correm e levam seus capitais para serem aplicados lá. Em contrapartida, no restante do mundo, um dólar mais caro, ele tem dois impactos, tá? O primeiro é o impacto na inflação interna. Por quê? Porque muitos países também importam e negociam, tá, os seus produtos em dólar. Então, o dólar mais alto acaba impactando a inflação e isso prejudica o bolso do consumidor, principalmente da camada da população de menor renda ou de mais baixa renda, vamos assim dizer. Já um dólar mais forte, ele favorece as empresas que exportam. Então, por exemplo, aqui no Brasil, empresa que quer exportar, um dólar maior, mais caro, fica bom para ela exportar. Mas, em contrapartida, as empresas que importam produtos, né? A gente importa várias coisas, produtos eletrônicos, importamos remédios. Então, com dólar alto, isso fica caro. Então, você vê que não é fácil equilibrar essa balança. Então, assim, e agora, com essa expectativa de redução do corte lá, é possível que
para este ano ainda, o dólar ele deu uma acalmada, né? Ele sai desse patamar de 5,50, então já se projeta ali entre 5,30, né, 5,25 até o final do ano. Isso acaba contribuindo para baixar um pouco mais a nossa inflação e aliviar um pouco mais o bolso dos consumidores, viu? Bom, de qualquer forma, né, Rodrigo, por enquanto o dólar teve uma alta de 15,19% no ano. Aí veio a pergunta, eu sei que é difícil às vezes no orçamento a gente conseguir até poupar em real, mas quem consegue fazer uma programação, que é muito importante, né, a gente conseguir ali guardar um dinheirinho todo mês, é melhor poupar em real ou em dólar, hein? Isso pensando ali a médio e longo prazo. Olha, ótimo, viu? Essas opções de investimentos, é muito interessante esse assunto. Por quê? A população que tiver menor poder de investimento, ela tem excelentes opções aqui de investimento no Brasil. Uma delas, por exemplo, é o Tesouro Direto. O Tesouro Direto hoje está pagando ali 10, 11, 11,5% ao ano. E esses investimentos no Tesouro, eles estão muito mais competitivos do que investir na própria Bolsa de Valores, que não está conseguindo atingir esse patamar. Apesar que a Bolsa tem atingindo novos picos, né, de rentabilidade, 130, 135 mil pontos, mas o Tesouro Direto você ainda consegue, né, a renda fixa você consegue ainda já saber de início qual que será a rentabilidade. E ainda que tem uma facilidade que o investimento inicial ele é muito baixo, a partir de 30, 50 reais a pessoa já consegue investir. E isso é para uma camada da população que talvez tenha menos recurso para poder investir. Agora, se a pessoa consegue dispor um pouco mais, é ótimo diversificar a sua cesta de investimento, ou seja, colocar um pouco em renda fixa, colocar um pouco em renda variável e proteger, tá? E se proteger através do quê? De moedas. Então, você tem várias oportunidades de investimento. Você tem fundos cambiais, tá? Você pode investir diretamente na moeda através de uma corretora, de um banco. Pode investir nos fundos de ETF, né, que eles chamam, né, o Exchange Trade Funds. Tem também as opções de você investir em empresas americanas daqui do Brasil. Então, através da corretora, você investe em empresas americanas. Isso é muito, muito legal. Por quê? Porque ajuda a balancear a sua carteira e você se protege da inflação aqui, tá? E lá fora também. Então, isso que é muito interessante, que cada vez mais as pessoas busquem esse tipo de conhecimento. Eu acho que é um excelente ponto que você mencionou agora, viu? É muito bacana, mas na prática nem sempre é fácil, viu, Rodrigo? Porque, claro, quem tem um volume maior de dinheiro, às vezes tem uma consultoria ou recebe uma atenção especial dos bancos, mas a pessoa que tem um dinheirinho ali, acho que cabe às instituições financeiras dar uma atenção melhor para explicar de um jeito mais simples para a gente entender onde colocar o dinheirinho, né? Fazer um planejamento, porque nem sempre é fácil a gente entender tudo isso, viu? Muito obrigada pela sua análise, é sempre ótimo te ouvir aqui no Conexão. Uma boa tarde, até a próxima. Prazer foi meu, muito obrigado e eu desejo uma ótima tarde, uma excelente tarde a todos da nossa Conexão Record News. Obrigado.